Horta, vamos começar com o Silvio Almeida. Diferente, né, esse ministro dos Direitos Humanos da ministra anterior, né, a Damares Alves, né? Um pouquinho diferente, né? Tudo bom? Tudo bom, Conde? Um abraço para quem está nos ouvindo, uma boa semana para todo mundo. O ministro Silvio Almeida faz um discurso longe da boa prática diplomática, mas muito corajoso. Falo que é longe da boa prática diplomática porque a diplomacia sempre tem o cuidado de não se comprometer com o que efetivamente estiver dizendo. Um diplomata sempre vai carregar as palavras de um sentido suficiente para que o país possa se ver livre de qualquer tipo de questionamento frente a uma atitude que eventualmente possa não acontecer. O ministro, de forma corajosa, se compromete e compromete o Brasil com a resolução de dois crimes realmente brutais, que é a questão do assassinato da Marielle e do assassinato do Dom Phillips, que nós tanto acabamos internacionalmente pagando por isso. Isso é uma atitude bastante corajosa, mas é, em grande medida, uma atitude diferente do que um diplomata faria. Porque a partir de agora o Brasil se compromete com esse tipo de situação. E no cenário internacional, comprometer-se significa efetivamente que não há desculpa para que não faça, a não ser a incompetência. Então, se nós não conseguirmos fazer essa culpabilização, claramente vai ficar a pecha de incompetente. Então, eu espero que o ministro deve ter informações diferentes das nossas, Conde, e que ele já tenha ciência de que essas coisas estão andando suficientemente para que a gente possa se comprometer nesse processo. O que é muito bom. Faltava coragem nessa questão dos direitos humanos, mas a gente tem que entender que do ponto de vista internacional, nós não podemos nos separar tanto do sistema do período Bolsonaro como se dois países diferentes fossem, porque no sistema internacional nós somos o mesmo país. É preciso marcar sim a diferença, mas é preciso dizer também ao mundo que o Brasil tem os seus problemas com relação a instituições que ainda não cooperam na questão dos direitos internacionais. Agora, você fala de diplomacia em função de ser um discurso na ONU, porque a rigor o ministro Silvio Almeida não é um diplomata e não atenderia às demandas diplomáticas, embora eu entenda o que você está dizendo aí no quesito do tom do discurso numa entidade multilateral como a ONU. Agora, o Silvio Almeida está fazendo parecido com o Lula, né? Ele está cobrando dele próprio e do governo, né? Esse é um movimento, acho que um pouco diferente que a gente tem agora nessa governança brasileira. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Eu não vejo que ele esteja no mesmo caminho do presidente Lula. O presidente Lula sempre, quando falou internacionalmente, se cobrou em coisas que dependiam única e exclusivamente dele para resolver. A questão da fome, especificamente, a luta pela paz, o compromisso com o Sul Global, que eram temas que permeavam a política externa brasileira, inclusive a questão climática, mas que dependiam apenas da vontade do presidente para serem resolvidas. Nesse sentido, o Lula, claro, hipotecava o seu completo a sua estrutura política completa para que isso acontecesse. O ministro Silvio Almeida, ele prometeu coisas que talvez fujam um pouco da alçada dele, quer dizer, nós estamos falando aí de processos policiais, nós estamos falando aí de questões judiciárias, nós estamos falando aí talvez até de enfrentar uma certa máfia conservadora que nós sabemos que atrasou e vem atrasando as investigações com relação a Marielle. Essas são coisas que o ministro sozinho não tem como resolver. Então, é preciso sair do campo, né, do discurso político para que a gente caia num discurso um pouco mais centrado, capaz, que nós ofereçamos ao mundo questões capazes, que nós somos capazes de resolver. Espero que o ministro consiga, será um momento histórico para o Brasil resolver esses dois assassinatos, punir essas pessoas que mandaram, porque nós sabemos, até certo ponto nós sabemos quem são os executores, mas os mandantes não. Mas, como eu disse, apesar de um pouco diferente do que a boa técnica diplomática mandaria, é um discurso corajoso e o Brasil precisava de um pouco de coragem na área de direitos humanos.